Olha aí, ditadura ou democracia? Esse é o Roda de Entrevista temático de hoje. No bloco anterior, eu fiz toda aquela contextualização histórica para fazer a pergunta para os nossos convidados. Se a nossa gênese, a nossa cultura, a sociedade brasileira tem uma vocação autoritária. Emendando mais ou menos, o Fernando do setor Urias. O que fazer no contexto atual do nosso país, cuja democracia está sendo engolida por um falso conservadorismo, que nada mais é do que uma ditadura. Qual seria o sistema ideal a partir da nossa realidade? Comece com o professor Daniel. Tá, ok. A nossa vocação é autoritária? Não, olha, em geral, se você pensar os povos como fechados dentro de si mesmo, com um traço, a partir de um traço, vamos supor, étnico dominante ou um traço nacionalista, você vai ver que a maioria dos povos, não só o brasileiro, tem traços autoritários, certo? Ali onde a democracia nasceu, que foi basicamente no Mediterrâneo, apareceu uma das grandes ditaduras, um dos grandes regimes totalitários, que foi o fascismo. Certo? Na Alemanha, que hoje é um país extremamente democrático, já nasceu o nazismo. Então, o Brasil pode, claramente, entrar num surto autoritário e totalitário e você ter um regime, novamente como a gente teve, um regime sangrento, talvez até ainda mais sangrento do que foi o regime militar. Então, sim, existe no povo a potência para o autoritarismo. Assim como existe no nosso povo a potência para a democracia. É mais antropológica essa sua definição. Sim, é porque assim, há essa potência nos povos. Os povos podem se fechar em si mesmos, certo? E ir massacrar outros povos. E, felizmente, os povos construíram majoritariamente a democracia. Isso, no nosso caso, a nossa tradição... E que eu acho que é conosco também, né, então, professor? Sim, mas assim, olha, um papel da educação. O papel da educação não é passar determinados valores que a elite política quer. O papel da educação numa sociedade liberal, democrática, é ensinar a cada um dos sujeitos o que é necessário fazer, inclusive ele, para que isso continue a ser uma democracia. E que você consiga equilibrar a liberdade individual com justiça social o máximo que você conseguir, sem que um valor submeta ao outro, para você não virar nenhum fascismo, regime nazi-fascista, nem um regime totalitarista comunista. São duas formas exageradas de Vou retomar o caso de dizer que o Bolsonaro quer acabar com a filosofia, acabar com a sociologia, porque, na verdade, todos os cursos, no básico, ninguém vai acabar o básico no início de cada curso superior, as disciplinas que já existem. E ninguém está fechando o curso de filosofia ou de sociologia, até porque se o governo ele não tira a verba para estrangula. Pois é, mas olha só, esse caso, em quase todos os lugares sobram vagas, não há concorrência, sobram vagas. Então, porque há uma desvalorização muito grande, Nilson, dos profissionais dessas áreas, em função de que a sociedade está organizada para atender o capital. Professora, e o capital, ele precisa dessa mão de obra, né? Então, para apertar botão, seria isso? Que precisa de uma mão de obra disponível para apertar botão. E também para poder desenvolver. Eu vou discordar um pouquinho, porque assim, eu não acredito que um médico ou um engenheiro não tenha ele capacidade de pensar criticamente. Não estou falando do médico, do engenheiro. Perdão, o senhor tem toda a razão. É porque eu fiz a referência... Mas nem o professor de matemática. Não, eu fiz a referência ao tecnicismo, é a sua colocação. Ao ensino médio da reforma que a gente estava falando. Pois é, mas eu acho, por exemplo, que a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa é um ensino que... O ensino das línguas, em geral, é um ensino que atravessa nele história... filosofia, antropologia, claro, e também lógica, e também só que gramática, há um desvalor, assim como a matemática. Assim como há um desvalor de um em favor de outro. Certo, né? Respondendo a pergunta. Espera só um pouquinho. O que eu queria dizer aqui é o seguinte, olha, existe um elemento que eu acho essencial aí da nossa capacidade de pensar, que é basicamente o nosso perfil iluminista, basicamente a ideia de ciência. A ciência tem valores fundamentais que implicam o debate de ideias, a discussão de ideias, esses aspectos. Então, eu acho que o problema não pode ser discutido assim. Existe eu acho que adenda-se a isso, professor, a concepção de desenvolvimento. E aí que eu acho acho que aí nós temos nós estamos falando da mesma coisa. Seria ótimo. Porque numa concepção de desenvolvimento, você tem o desenvolvimento com o conjunto da população, pensando no bem-estar de todo mundo, ou você tem uma concepção de desenvolvimento onde você favorece os bens materiais. Você tem que tomar decisões. Aquilo que é criado, né? Mas eu quero responder o Fernando. Você tem que tomar decisões muito difíceis, no caso do Brasil. Filosofia, antropologia, sociologia são
importantíssimas, são fundamentais para o que a gente chama de humanismo de uma sociedade. Não tem humanismo sem essas disciplinas. Ao mesmo tempo, nosso déficit de engenheiros, por exemplo, especialmente na área de informática, que é muito provavelmente o futuro do país, tem espaço para tudo, é a sua opinião? Não, o problema é esse. As decisões difíceis são essas. Professora, você não tem, na mesma urgência, espaço para todas as coisas. A questão é, você não pode fazer essa discussão, que é fundamental, com a ligeireza que esse governo está fazendo. É isso que me irrita muito. Você não pode fazer discussão assim. É ideológica essa discussão? Não é. Eu tô mais assim, não estou dizendo que é ideológico. Eu acho que o governo Bolsonaro foi eleito, tem todo o direito de fazer o que ele acha que é melhor, porque ele foi eleito para isso. O que eu estou dizendo é que você não faz essas discussões, que são importantíssimas para o país, certo? Sem uma preparação. O que me assusta é a ligeireza, a facilidade com que pessoas específicas desse governo falam coisas absurdas. A Universidade Estadual tem cursos de história no estado inteiro, tem curso de pedagogia no estado inteiro, tem outros cursos na área de humanos no estado inteiro. Faltam pessoas para concorrer às vagas. Então não tem ninguém fechando curso, fechando escola porque é maldade, porque ditadura. Está fechando porque não tem pessoa para concorrer. São licenciaturas extremamente desvalorizadas. Nossa profissão de professor, Nilson, é das mais desvalorizadas, proletarizadas que existe. Se faz com o técnico informático, o desenvolvimento também se faz com o agrimensor. Se faz, eu não estou desprezando essa formação, eu estou dizendo que essa formação ela será carente da filosofia, da história, da sociologia. Mas eu queria dar um recadinho para o Fernando. Fala, vamos lá. Seu nosso ouvinte, que ele falou assim, que seria um conservadorismo falso. E aí eu queria dizer que não é um conservadorismo falso, né? É um conservadorismo, ali o professor disse, são algumas ideias que ele tem uma proposta de governo. Eu acho que se ele tem direito de desenvolver porque ele foi eleito, apesar de ter sido de forma fraudulenta... de jeito nenhum. Nós temos obrigação, nós que discordamos das propostas dele... De fazer a crítica. De fazer a crítica. Claro. Fraudulenta, portanto, de pontuar. Eu não sei se eu falei errado ou você que pegou, mas enfim, é Fernanda do setor Urias... Fernanda. Fernanda. Então, Fernanda. Se foi meu, Fernanda, tá bom, Fernanda, desculpa, tá? Está recuperado, inclusive, porque é uma mulher participando, a primeira hoje, né? Ganhou de forma fraudulenta. Agora, ganhar do PT é sempre fraudulento. Eu não sou petista, Nilson. Você sabe muito bem que eu sou do Partido Comunista do Brasil. Estava na coligação, né? Como vice. Professora, perdeu a eleição. Vamos aceitar que perdeu a eleição. Já está aceitado. Que não estamos falando que não fomos nós, não. Isso foi denunciado aos 4 cantos, Nilson. Eles mesmos falam isso. Eles mesmos falam isso. Então, não é a discussão. Ele lançou mão dos espaços democráticos, da tecnologia e fez o seu trabalho. Apenas 5 minutos para encerrar. 5 minutos para terminar. Eu queria... Rapidinho. Não. Vamos lá. Não, é isso, porque eu acho que nós precisamos entender. Nós temos índices, por exemplo, trabalhando com a questão da mulher, nós temos índices horrorosos de violência, de machismo, do patriarcado, né? E tem sido muito levantado esses dias, inclusive lembrado isso, né? Essa sociedade, ela já mostra traços conservadores. A nossa sociedade tem estatísticas que apontam... E o que o conservadorismo tem a ver com violência contra a mulher? Tudo. Como posição política, não, porque não defende que professora seja violento. Mas o raciocínio dela é de colocar a mulher como um ser inferior. Mas o que isso tem a ver com o conservadorismo no estilo que a Fernanda falou? No sentido ela está dizendo outra história. Falso, está falando falso conservadorismo. Mas isso daí é uma praga. Digamos assim, a violência contra a mulher é uma praga que não tem preconceito ideológico. Você tem essa violência tanto em regimes que são muito à esquerda, que a gente poderia chamar de falsos regimes da esquerda, assim como você tem em regimes da direita. Isso aí é um problema que está em tudo quanto é lugar. Não é uma doença do conservadorismo, tanto quanto não é uma doença do progressismo. No nosso entendimento, há um momento na evolução da sociedade onde o poder patriarcal ele se impõe e submete às mulheres. Então, essa é uma discussão, né, ao espaço privado,
não retirando do espaço público e criando condições para a sua subalternidade, para servir à família, aos homens. O patriarcado influencia na injustiça social do Brasil? Ele é decisivo porque em todas as pirâmides que você for ver, as mulheres estão em todas as situações de subordinação, se for negra, pior ainda, né? Os homens negros também. Você concorda? Porque nós temos Concordo. Nós temos essa gradação na estrutura da nossa sociedade. Concordo. Então, o que eu estou querendo levantar é que, apesar disso, nós vivemos um momento de muita presença das mulheres na sociedade, inclusive combatendo conceitos conservadores, combatendo o conservadorismo de uma forma geral, que se alia também. E concordando também. Assim como nós tivemos na queda da ditadura, só para a gente se apropriar do nosso tema de novo, a participação de cada um. Todo mundo fala, mas teve a marcha com Deus, capitaneado pelas mulheres. Nós tivemos também o movimento feminino pela anistia, que foi um grande baluarte do começo da derrocada do regime. Direito conservador ou progressista colocam pessoas na rua, né? Hoje, inclusive no Brasil, eu posso dizer que o conservadorismo está colocando mais gente nas ruas do que os movimentos sociais. Em 2013 foi. Agora, gente, 30 segundinhos para cada um, porque o nosso tempo está acabando. A Lohane, aqui de Goiânia, parabeniza a sua participação e concorda com o seu ponto de vista, tá? Nilson, 30 segundos, porque o tempo... Televisão ainda depende de grade, tá? Ainda estamos discutindo uma coisa interessante, que é a ditadura e a democracia, só que o viés que o ouvinte, que o telespectador falou, se nós temos viés autoritário, não é porque a gente tem a dificuldade de entender por que o outro vence a gente, inclusive nas urnas. Ok. Professor Daniel? Gente, eu acho assim, democracia é um regime difícil de você manter e exige a participação de todo mundo, exige a participação de cada pessoa no seu cotidiano para tentar fazer com que esses valores democráticos continuem funcionando. Então, independente do governo que está aí, legitimamente eleito e que está funcionando, é preciso fazer a crítica desse governo, é preciso apontar onde é que ele está errado, onde é que ele está certo, e é preciso que cada um entenda que democracia tem a ver com tolerância, tem a ver com deixar o outro falar, tem a ver com liberdade, alteridade, e isso tem que estar entranhado na nossa cultura e na nossa Constituição. Professora Lúcia, 30 segundinhos. Concordando plenamente com a fala do professor Daniel, então eu só vou adiantar-me na especificidade, porque às mulheres interessa a democracia, ao povo interessa a democracia. Construir uma sociedade saudável, com menos injustiça social, superar essas injustiças exige debate, exige participação, exige respeitar a diversidade, né? Que são valores construídos, respeitar os direitos conquistados do povo trabalhador, do povo mais pobre, e respeitar as relações estabelecidas. Então, nesse sentido, é importante que nós tenhamos claro que a todos nós, e a nós mulheres em particular, que conseguimos, nos últimos anos, tantas políticas para atender e para nos ajudar a sair dessa situação de subalternidade, interessa muito a democracia. Para isso, gente, temos que ir para a rua, temos que posicionar, temos que defender as nossas ideias e os nossos direitos. E, concluindo, nesse debate de hoje, quem venceu foi a democracia, né? Pontos de vista diferentes, discutimos democraticamente. Nós aqui da TV Brasil Central do Roda de Entrevista, eu acho que cumprimos o nosso papel. Encerrando o programa de hoje, eu mando uma boa noite para o casal Vanderlei Schmaltz e a Lila. Vanderlei Schmaltz, que foi durante muitos anos diretor técnico da TV Anhanguera, um grande conhecedor de televisão e de rádio, que agora é audiência qualificada do Roda de Entrevista. E uma boa noite para duas meninas que estão aqui do meu lado, minhas alunas, a Mariana e a Ellen, que vieram hoje participar e assistir o Roda de Entrevista. E nós voltamos na próxima semana. Lembrando que amanhã, 1º de maio, além do Dia do Trabalhador, é aniversário da TV Brasil Central, 44 anos do ar. Parabéns para nós aqui da TV Brasil Central, uma boa noite e até a próxima semana.